você assistir essa ministração que vai iniciar agora com o tema Esperando contra a Esperança. Palavra forte para o seu coração, para a sua vida, para a sua família. Mas também te peço, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilha em nome de Jesus para abençoar outras vidas. Receba de Deus aí através dessa palavra. Preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, em nome de Jesus. E para você que está em casa, receba a paz de Cristo, esteja conosco durante todo o culto. Sei que você já foi abençoado, mas continue conosco. E como foi ministrado aqui no início, na abertura pela pastora Luciana, você pode ser um agente de Deus agora, um missionário virtual, isso mesmo. Pega aí esse link e compartilha com muitas pessoas que vão precisar de ouvir essa palavra. Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Você pode dar aplaudir a Deus, dar um glória a Deus bem forte, em nome de Jesus. Tem um recado para você: nada pode parar a igreja do Senhor, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, nunca, jamais. Amém? Aleluia. Olha, antes de ler aqui o texto, o tema dessa mensagem é Esperando contra a Esperança. Esperando contra a Esperança. Talvez você que está aqui nessa noite, ou você que está nos assistindo, enterrou alguma coisa na sua vida, ou está prestes a enterrar alguma coisa, ou realmente desesperançou com algo que já foi uma promessa, algo que já foi um sonho, algo que já foi um desejo, algo que já foi profetizado na sua vida, e talvez você não crê, talvez você não acredita, talvez você desiludiu com isso. Essa palavra é para você, mas também é a palavra para quem acredita, para quem rompe, para quem está rompendo, porque Deus vai te fazer romper ainda mais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que está aí com a sua Bíblia, apostos, pegue comigo, você também na sua casa, em nome de Jesus, pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro de Jó, capítulo de número 14. Jó é antes de Salmos. Você vai encontrar Salmos, depois você vai voltar Provérbios, talvez você encontre Provérbios, volta Salmos e vai encontrar Jó. Jó, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 1. Jó 14, a partir do versículo de número 1, em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos encontraram, dá um glória a Deus aí bem forte. Os irmãos virtuais fica mais fácil para encontrar aí no celular, mas encontre aí em nome de Jesus. Jó 14, a partir do versículo de número 1. Aleluia, diz assim a palavra do Senhor: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como uma sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar no homem desses e o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixe-o até que ele cumpra o seu tempo como um trabalhador contratado. Versículo de número 7. Para a árvore pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus... Paizinho querido, nós queremos te agradecer, Pai. Em primeiro lugar, Deus, porque a tua igreja está novamente aberta. Porque não há, ó Pai, decreto humano algum que pode sobressair ao decreto celestial. Porque a tua igreja é viva e eficaz, e não para jamais. Por isso nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, ó Deus, unidos em coinonia, em comunhão, e os irmãos que estão em casa também celebrando ao Senhor. Por isso, Deus, abra o nosso entendimento, para que essa palavra venha fluir e encontrar pouso aonde o Senhor escolheu para essa noite. A vida que precisa ser abençoada,
a família que precisa ser abençoada, o propósito que precisa ser abençoado, aquilo que precisa ser renovado, aquilo que precisa voltar à vida, que venha voltar à vida hoje, em nome de Jesus. Por isso, Pai, eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, que já está aqui desde o início, permaneça aqui comigo, usa esse humilde filho servo do Senhor para trazer a palavra do alto, a palavra rema, a palavra da revelação à tua igreja. Por isso eu quero te pedir, alinha a nossa mente à mente de Cristo, alinha o nosso coração ao nosso coração de Cristo, alinha os nossos ouvidos, os nossos lábios, a revelação que vem do Senhor. Pinga um colírio nos nossos olhos, arranca toda a escama que insiste em impedir-nos de nos ver e enxergar como o Senhor vê e enxerga. Alinha as nossas mãos para exercermos o chamado com excelência ao qual o Senhor nos proporcionou. E alinha os nossos pés para andarmos no caminho que o Senhor já preparou para nós andarmos nele. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, dar um glória a Deus, em nome de Jesus, e tomar o seu assento. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, tem assuntos que são muito necessários e que nós precisamos compartilhar. E Deus tem falado comigo há alguns dias já acerca desse texto. E eu venho trazer essa palavra aqui para a igreja com grande temor e tremor do Senhor. Porque tudo aquilo que Deus fala conosco, as boas notícias, nós temos que levá-las. Mesmo que seja boas notícias de reflexão, mesmo que seja boa notícia de despertamento. E essa palavra que o Espírito Santo está trazendo aqui, nessa noite, é uma palavra de reflexão, uma palavra de despertamento, mas também uma palavra de unção, uma palavra de renovo, uma palavra de milagre. Que se você entender tudo aquilo que o Espírito Santo está falando aqui, vai falar através dessa noite, você vai sair daqui e vai voltar de uma forma diferente daquela que você entrou. E você que está em casa também vai viver algo extraordinário. Aqui, essa palavra qual nós lemos em Jó 14, Jó, ele vai começar a palavra falando. Nós vamos estudar aqui versículo por versículo. No versículo 1 diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Mas eu quero que você entenda quem é esse homem que está falando essa palavra. Quem é esse homem que está revelando isso para nós? É um homem conhecido de Deus. Era um homem o quê, irmãos? Conhecido de Deus, mas também conhecido do inferno. Porque Satanás chega diante de Deus, querendo afrontar a Deus. Ele não pode fazer isso, ele é só tentador. Repita comigo: Satanás só tenta, mas eternamente é perdedor. Entenda isso. Esse homem é o homem que Deus falou dele. Deus proferiu acerca desse homem. Vê o meu servo Jó, homem íntegro, que guarda a palavra no seu coração, que me ama e que desvia do mal. Mas ele fala ainda, justo. Homem justo, íntegro, guarda a palavra no teu coração e desvia do mal. Quando a gente escuta um relato de Deus falando a respeito de alguém, e Deus falando, eu acredito que Deus estava falando com orgulho. Eu acredito que Deus estava falando: esse entendeu a minha mensagem, esse entendeu aquilo que eu fiz, esse entendeu o meu poder, esse entendeu o meu amor. Quando nós lemos essas características, nós pensamos que é um homem perfeito, sim ou não? Sim ou não, igreja? Nós pensamos que está falando de alguém perfeito, mas Jó não era perfeito. Jó era como eu e você. Por isso ele fala que o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Entenda que Jó, o mesmo homem que Deus falou dele, que Deus relatou com orgulho a respeito desse homem, esse homem perdeu tudo que tinha em apenas um dia. E ele não era pobre não, ele era riquíssimo. Ele perdeu filhos, ele perdeu casa, ele perdeu animais, ele perdeu todos os seus bens e aquilo que ele amava. Ele só não perdeu a esposa. Até leproso ele ficou.
E a única coisa que ele tinha era um caco de telha, aonde ele ia coçar a sua enfermidade. Deus só não levou a mulher dele, porque Deus sempre tem um propósito em algo na minha vida e na sua vida. Então, homens que estão aqui, mulheres que estão aqui, casamento é um só. Se casamento fosse, se pudesse casar 2, 3, 4, 5 vezes, Deus tinha levado a mulher de Jó, e ele ia viúvo e poderia casar de novo, porque essa é uma liberalidade de Deus. Então não despreze quem está do seu lado, honre a sua esposa, honre o seu marido, honre em Deus, porque quando você faz uma aliança, você faz diante do Deus Todo-Poderoso. E esse homem, que perdeu tudo em um dia só, ele vai relatar aqui. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Presta atenção que ele fala, passa. Qual que é a palavra? Não vive. Entenda uma diferença. Tem uma diferença de você passar e permanecer. Quem permanece na dificuldade é porque a fé já foi esgotada. Mas nós estamos passando por um momento de tribulação. E olha que eu e você não perdemos tudo o que tínhamos. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui com você nessa noite, e o tema dessa mensagem é esperando contra a esperança. Eu quero te desafiar, eu quero te encorajar, eu quero te impulsionar a valorizar a vida que você tem. Porque a vida que você tem é uma vida só. Quantas vidas nós temos? E passa muito rápido. Passa muito rápido. As dificuldades, vamos passar. Estamos passando por momentos difíceis. A igreja está passando um momento difícil. A igreja ficou fechada. Quem aqui imaginou a igreja ficar fechada? Em algum dia da sua vida, um país que é livre, um país que é laico, um país que a gente tem liberdade da nossa fé. Quem imaginou que a igreja ia ser fechada um dia? Eu nunca imaginei isso. Por causa de um vírus. E não importa de onde que ele surgiu, a realidade é que ele está aí. E um vírus que mata mais do que uma guerra. E eu quero falar para você que as dificuldades vão existir. Mas o que determina um homem ou mulher de fé não é a dificuldade que ele passa, mas como ele passa por essa dificuldade. A postura que ele tem diante dessa dificuldade. Jó, até os amigos dele, quem tinha aqueles amigos que Jó tinha, não precisava de inimigo não, porque os amigos que vêm te afrontar, quando você está no desespero, quando você perdeu tudo, quando você está numa lamúria, isso não é amigo, isso é inimigo. Até os amigos dele. Então, meus irmãos, não se preocupe se no dia da sua adversidade aquele que você pensava que era amigo te virar as costas. Não se escandalize com isso, não se preocupe com isso, porque isso pode acontecer. Eu não estou profetizando que vai acontecer, isso pode acontecer. Agora pensa que Deus falou a respeito de Jó, características maravilhosas, justo, íntegro, que guarda a minha palavra e que desvia do mal. Mas se eu e você, se Deus fosse falar de mim e de você agora, quais seriam as características que Deus falaria? Ciumento? Traíra? Invejoso? Egoísta? Santo? De oração? De fé? De unção? Íntegro? Justo? Temente a Deus? Desvia do mal? Guarda a minha palavra? Quando a mulher do Jó falou, se amaldiçoa esse Deus e morre, ele disse assim, mulher, tu és louca. Ele estava na pior, irmão. E por tão pouco a gente tem murmurado, a gente tem amaldiçoado. A gente não sabe passar por dificuldade. A gente não foi treinado para passar dificuldade, mas elas chegam. O dia mal chega.
a complicação vai chegar. Mas deixa eu te falar, não existe noite que vai durar para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela sempre virá pela manhã. Porque a palavra de Deus fala que Ele renova as misericórdias dEle a todas as manhãs na minha vida e na sua vida. Nós vamos passar por dificuldade. Agora entenda uma coisa, tem muita gente que tem medo de morrer. Quem aqui tem medo de morrer? Não precisa ficar com vergonha não, pode levantar a mão. Quem aqui tem medo de morrer? Tem muita gente com medo de morrer, principalmente agora, né? Tem um tanto de gente, pastora Luciana, que está fazendo até plano funerário. Com tanto medo de morrer, da família morrer, está fazendo plano funerário. Olha, eu aconselho você a ter um plano funerário, sim. Porque existe uma coisa, e que eu chamo de código de barra, que é a nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa. Pode ser por Covid, pode ser por morte natural, pode ser por acidente, pode ser por enfermidade, pode ser por qualquer coisa. A hora de Deus recolher aquilo que Ele deu, porque Ele vai recolher aquilo que é dele, vai chegar. Agora, o que eu assusto é como nós estamos lidando com a nossa vida, porque a nossa vida é curta. Quais atitudes que nós estamos tendo? A gente tem um privilégio do amor, a gente tem um privilégio da graça, a gente tem um privilégio da igreja, a gente tem um privilégio da amizade, a gente tem um privilégio de um marido, de uma esposa, de filho, de parente. O que a gente está fazendo com isso? Com esse presente que Deus nos deu, que vai passar tão rápido? Valorize a sua vida. Dificuldades vamos passar, mas esteja agarradinho com Deus, porque Ele falou: eu vos dou a minha paz, e eu não dou como o mundo a dá, e eu estarei com você todos os dias da sua vida, até eu vim te buscar. Tem gente que está sendo recolhido hoje, e muita gente, no mundo todo. Tem muitas famílias enlutadas. Viva seu luto, é justo. Precisa viver o luto, mas valoriza a sua vida, porque Deus te deu vida. Se você está aqui respirando, a vida de Deus está em você. Você tem a vida de Deus em você. Então valorize a vida que Deus te deu. No versículo 2, ele diz assim: brota como flor e murcha, vai-se como uma sombra passageira, não dura muito. Olha, a nossa vida não vai ser duradoura. Deus não tem prazer na morte, não. Deus tanto não tem prazer na morte, que Ele aniquilou a morte na cruz. Aonde está o teu agrilhão, ó morte? Jesus venceu a morte, entenda. E Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida. Deus ama tanto a vida que Ele me deu para mim e para você uma vida eterna. Mas a gente diz que ama essa vida, mas se a gente amasse mesmo, de verdade, a gente não faria tanta coisa errada como a gente faz. Tem gente que está perdendo tempo, tem gente que está enterrado nas suas lamúrias. A grande enfermidade do momento é o Covid. Mas a grande enfermidade do século é a alma, é o sentimento, porque o sentimento mata mais do que a Covid. Entenda isso. Que tipo de sentimento que a gente está vivendo? Que tipo de situação que a gente está vivendo? Que tipo de coisa a gente está vivendo? Jó, ele estava falando aqui, sabendo que a qualquer hora o dia dele ia chegar. Ele tinha perdido tudo, a única coisa que ele tinha era uma telha. O que ele ia falar, gente? Ele estava falando: olha, eu não valorizei todos os dias que eu tinha. Eu tive a oportunidade de valorizar todos os dias, mas eu não fiz. E agora o que vai acontecer? Meus dias estão chegando e eu perdi tanta oportunidade de amar, eu perdi tanta oportunidade de pregar, eu perdi tanta oportunidade de perdoar, eu perdi tanta oportunidade de ajudar, eu perdi tanta oportunidade do meu lugar secreto, da intimidade, de ler a palavra, de falar do amor de Deus para alguém, de ensinar o
meu filho, de não ficar de cara fechada para minha esposa, de não ficar brigando com coisa à toa, de não querer o mal do meu irmão. A gente tem tanta oportunidade para isso, mas a gente procura viver aquilo que a gente não deve viver. Como Paulo disse, as coisas que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Aquilo que eu não quero fazer, essa carne me leva a fazer. Jó está falando, se eu pudesse eu não tinha pecado. Se eu pudesse eu não tinha feito isso. Os meus dias estão acabando e eu estou aqui, eu não posso fazer nada. Valorize a sua vida. O que eu e você estamos fazendo com a nossa vida? Gente, não cabe mais sentimento, sabe, de indiferença, porque a indiferença é o contrário do amor. O ódio a pessoa ainda pode ter um amor, mas a indiferença é a pessoa seca de Deus. Porque Deus é amor. E quem tem Deus tem que ter amor. Não existe uma pessoa de Deus que não possa falar que não tem amor. Precisa ter, senão não tem Deus. Chega de ficar falando mal dos outros, chega de ficar tendo inveja dos outros, chega de ficar querendo que os outros caiam, chega de ficar querendo a destruição, a falência do outro. Ei, deixa eu te falar, Deus tem uma vida e uma vida abundante para mim e para você. Então viva a vida de Deus que Deus te deu. Valorize a vida que Deus te deu. Não cabe mais, meu irmão, falta de perdão. Não cabe mais pé atrás. Não cabe mais indiferença. Não cabe mais, eu não vou com a cara dessa, eu não vou com a cara dessa. Sabe por quê? Jesus tinha tudo para não ir com a minha cara e com a sua cara. Mas independente do meu pecado e do seu pecado, Ele foi lá naquela cruz e morreu a nossa morte para a gente viver a vida dEle. Então pare de mimimi. Pode aplaudir o Senhor. Eu não vou com a cara de fulano não. Mas o diabo está indo com a sua cara toda hora. Essa pessoa não me desce e o diabo está descendo toda hora. Para com isso. Deus não tem preconceito. A cor da sua pele, o tipo do seu cabelo, aonde você mora, as roupas que você veste, da forma que você fala, se você é magro, se você é gordo, se você anda de um jeito ou anda do outro. Deus não tem preconceito. Você é criação de Deus, do jeitinho que você é. Não foi homem nenhum que te criou, não, entenda. Quem te criou foi o Todo-Poderoso. Então para de indiferença com o outro. Nós somos uma família. E não é qualquer família, não, é família de Deus. Entenda isso. Versículo de número 3. Fixas o olhar no homem desses e o trará a tua presença para julgamento. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Maldito o homem que confia no homem. Se você confiar em você mesmo, já é maldito. Entenda isso. Aqui a palavra está falando, você vai esperar algo de homem, você vai se decepcionar. Se você esperar perfeição em mim, você vai se decepcionar, porque eu não sou perfeito. Se você esperar perfeição no seu marido, você vai se decepcionar, porque ele não é perfeito. Se você esperar perfeição no seu pai, você vai decepcionar, porque não é perfeito. Se você esperar perfeição no seu vizinho, no seu pastor, no seu irmão, no seu primo, no presidente, no Todo-Poderoso, naquele que tem mais seguidor da internet, você vai se decepcionar. Tem como tirar algo puro da impureza? Não tem. Por que você fica? Por que você espanta quando o homem falha? Por que você fica, ai meu Deus, não esperava isso? Você esperava o quê? Se você se decepcionou, perdoa. Porque um dia alguém vai se decepcionar com você e você vai precisar do perdão dela. A gente só pode dar o que a gente tem, irmão. A gente só pode fazer aquilo que a gente recebe, aquilo que vem de Deus, aquilo que a gente interioriza, aquilo que a gente acredita. Valorize a sua vida. A vida é curta demais para perder tempo com essas coisas. Valoriza cada culto que você puder vir. Não perca um culto. A igreja ficou fechada. Tem gente que está me vendo em casa, tem gente que está aqui, que até desviou porque não teve culto. A importância de um culto, você não tem noção. Independente da falha do homem. O homem pode falhar, mas Deus não falha. Então para de olhar o homem, olha para Deus.
Não perca uma oportunidade de adorar o Senhor. Não perca uma oportunidade de adorar o Senhor. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Não queira tirar algo puro da impureza. Ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Então procure amar. Se precisar de oferecer outra face, ofereça. Se precisar de andar mais uma milha, ande. Ah, mas não foi eu que errei não. E daí? Você errou tanto e Jesus foi na cruz por você, por que você acha que você não pode perdoar? Para com isso, para de orgulho, para de egocentrismo. Egocentrismo é a pessoa que só olha para o próprio umbigo, ela acha que é melhor do que todo mundo. Tanto não é melhor porque lá na cruz o sangue de Jesus foi derramado por todo mundo. Não tem diferença. Entende? Versículo de número 5. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Deus conhece toda a sua história. Deus conhece toda a sua trajetória. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é novidade para Deus, não. Nenhum de nós é novidade para Deus, nenhum de nós somos novidade para Deus. Deus conhece os nossos acertos, os nossos anseios, Ele conhece as nossas vitórias, Ele conhece os nossos fracassos, Ele conhece os nossos pecados, Ele conhece a nossa adoração, Ele sonda os nossos pensamentos, o nosso coração. Antes da palavra vir à nossa boca, Ele a conhece completamente. Por que você se surpreende com coisas que acontecem? Por quê? Não se surpreenda, mas faça a diferença. Não espere começar do outro, comece de mim, comece de você. Uma coisa que eu admiro muito é as pessoas falarem assim: ah, mas o outro fez isso. Começa sempre olhando para você mesmo. Será que o outro teve essa atitude por causa da minha atitude? Eu vou te falar que 99% das vezes você vai entender que foi você que falhou. 1% das vezes foi o outro que falhou, mas mesmo assim perdoa ele. Porque o perdão de Deus está na sua vida. O nosso tempo aqui está escrito. O código de barra, o leitor do código de barra de Jeová está ligado todo dia, irmão. Do mesmo jeito que a gente veio para esse mundo, a gente vai ser recolhido desse mundo. Mas tome cuidado. Porque tem dois destinos para quem é recolhido. Principalmente para você que está desviado, você que não recebeu Jesus ainda. Há dois destinos, o inferno e o céu. Só há esses dois destinos para uma vida eterna. Não pense você que só vai ter vida eterna quem viver com Deus. Não, vai ter vida eterna quem vai viver lá no lago de enxofre também. Vida eterna de sofrimento, de ranger de dente. Esse tempo aqui é o laboratório para definição da nossa vida eterna. Esse tempo passageiro, esses anos que a gente vive aqui, deixa eu falar uma coisa. A gente não consegue imaginar a eternidade, não. A gente tem dificuldade de imaginar, gente. A gente só imagina 70, 80, 90, uns até 100, 105 anos, igual minha avó. Minha avó está fazendo 102 anos, eu acho agora. 102 anos. Ela está aqui. Entenda uma coisa. Isso é passageiro, isso é como uma flor que logo murcha, seca e o vento leva. Por mais anos que você viver aqui, não se compara com a eternidade. Mas o que vai determinar a sua eternidade é esses anos que você está aqui. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. O que vai determinar o julgamento vai acontecer, meu irmão, vai acontecer. É inevitável. É inevitável que aconteça o julgamento, ele vai acontecer. Então tome cuidado com as suas atitudes. Tome cuidado com a sua língua. Tome cuidado com os seus pensamentos. Tome cuidado com as suas influências. E tome cuidado com quem está te influenciando. Porque eu quero que todos os dias quem me influencia é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos disso. No versículo 6 ele disse assim: por isso desvia dele o teu olhar, e deixa até que ele cumpra o tempo como um trabalhador contratado. A nossa vida aqui é como um contrato. Já está determinado o início e o fim. Quem aqui é empresário sabe disso. Quem está trabalhando na CLT,
Ele não tem uma determinação de tempo, a não ser quando ele vai aposentar, né? Se bem que para aposentar nesse país está difícil. Tem um tempo da aposentadoria. Mesmo assim, quem trabalha de CLT tem um tempo determinado para ele aposentar. Mas quem tem um contrato, ele faz um contrato e ele tem um tempo de início e de final. E todas as cláusulas do contrato você tem que cumprir, senão você paga multa. Jesus fez um contrato lá na cruz, para mim e para você. Nos deu uma vida, e uma vida para ser bem vivida. Mas nesse contrato tem cláusulas, tem mandamentos, tem princípios. E quando a gente quebra um princípio, vai ter uma multa, gente. Não pense você que não vai ter, não. Cada ação, cada atitude ou cada decisão que a gente tomar vai ter uma consequência, boa ou ruim. Boa ou ruim, ela vai chegar. E a gente tem que ser maduro o suficiente para reconhecer as nossas decisões. Então Jó estava aqui, tinha perdido tudo. Um caco de telha, com uma lepra, coçando, amigos atazanando, mulher atazanando. Ô, gente, tem coisa pior do que mulher atazanando na nossa orelha, não. Não é verdade? São bênçãos na nossa vida, tá? A mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. Imagina o cara, enfermo, perdeu tudo, achando que vai morrer ali, não entendendo nada que estava acontecendo com ele, mas aceitando a vontade de Deus. Olha a diferença do cara. Ele não estava entendendo nada que estava acontecendo, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não importa o que a gente está passando, Deus, se é a tua vontade, você pode orar. Paulo orou, esse espinho está na minha carne, orou 3 vezes e Deus não tirou. Tem coisas que a gente não entende, mas a gente vai ter que aceitar. Tem coisas que a gente não compreende, mas tem coisas que elas vão ter que acontecer na nossa vida, para nos fazer crescer, para aumentar a nossa fé, para nos levar num nível maior, para a gente influenciar alguém, não sei o motivo, para você e eu nos arrependermos, alguma coisa vai acontecer. Jó estava naquela situação esperando a morte chegar, gente. Ele estava esperando a morte chegar. Ele falou, eu não tenho mais esperança, mas tem uma hora que ele pensa, e ele vê os amigos dele falando, ele vê aquela circunstância, ele vê tudo, e ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive, e que em breve se levantará em meu favor. Ele tinha uma convicção. Qual a convicção que você tem? Qual a convicção da minha vida e da sua vida? Deus, eu não sei. Incredulidade, dúvida. Ele estava numa situação, irmãos, que eu não imagino, não sei se você imagina, mas ele falou, eu sei que meu Redentor vive, e em breve. Quanto tempo, irmãos? Em breve. Eu quero profetizar na sua vida. Levanta sua mão. Eu sei que o nosso Redentor vive, e Ele já se levantou em nosso favor. Ele já se levantou em prol da sua causa, em prol da sua necessidade. Receba isso em nome de Jesus. Jó estava ali com o decreto dele de morte, mas ele faz uma analogia. Ele olha para uma árvore. Ele olha para quê, irmãos? Uma árvore. Ele vê a vida dele daquele jeito, e ele vê uma árvore. E eu acredito que ele vê uma árvore ali frondosa. Para ele falar isso, ele vê uma árvore frondosa, e ele vê uma árvore cortada. E ele vira e fala no versículo 7, para a árvore pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Eu vou ler só o versículo 10 para você entender. Mas o homem morre, e morto permanece, e dá o último suspiro, e deixa de existir. Ele compara a criação de Deus que somos nós, e uma árvore. Ele fala, para mim não tem jeito, porque eu vou morrer e tudo vai deixar de existir, mas para a árvore pelo menos há esperança, porque se ela é cortada, ela pode tornar a viver. E o maravilhoso é que Jesus fez isso comigo e com você, sabia?
Jesus olhou para nós como uma árvore cortada. E Ele nos comparou uma árvore. Em João 15, Ele diz assim: aleluia, glória a Deus. Em João 15, versículo de número 8, em versículo de número 5, ele diz assim: eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus se compara a uma árvore e nos coloca como ramos dessa árvore. Ele é a seiva, e a seiva é que dá vida. E eu vim para que tenham vida, e a tenham com que, irmãos? Com abundância. Quem quer viver uma vida abundante? Eu não sei como está a sua situação, eu não sei como você entrou hoje, eu não sei se você, nesses momentos de dificuldade, se entrou no nível de depressão tão profundo que não consegue mais sair do lugar, ou se nada te abalou e você se colocou num berço esplêndido. Talvez os seus projetos, os seus sonhos estão como essa árvore, cortado, com raízes secas. Parece que não tem mais jeito, parece que não vai acontecer mais. Mas Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Aquele que permanecer em mim e eu nele, dará muito fruto. E Jó, ele diz assim, no versículo 8 e 9, vou ler o 7 também: para a árvore pelo menos a esperança se é cortada e torna a brotar, e os seus renovos vingam, mesmo as suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda nova plantada. Entenda, eu quero que você entenda isso, em detrimento de qualquer situação, a despeito de qualquer situação que você possa estar vivendo, independente da angústia, independente da escassez, independente do medo, independente daquilo que a gente sente, independente se está tudo confrontando dentro do seu interior, da ansiedade, do desespero. Uma árvore, mesmo se a raiz estivesse seca, o tronco cortado, ao cheiro das águas, entenda, não é nem se ela for molhada, ao cheiro das águas, ela novamente vai receber a vida, e ela vai dar fruto como se fosse uma semente nova plantada. Coloque sobre os seus pés, esperando contra a esperança. Está em Romanos capítulo 4, versículo 18. Quando Paulo vai falar de um dos heróis da fé, quando ele vai falar de Abraão. Abraão teve uma promessa: eu te farei uma grande nação, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem, e de você, a sua nação será, você terá, a sua posteridade será maior do que as estrelas do céu, do que a areia do mar. E ele, Sara, não podia ter filhos.
E Paulo diz isso. Abraão, diante da promessa de Deus, ele esperou contra a esperança. Sabe quando até a esperança acaba? Sabe quando até a esperança finda? Ainda existe o cheiro das águas. Se sua raiz estiver murchado, se o seu tronco tiver sido cortado, se a sua esperança, se os seus sonhos, se aquela promessa que Deus fez ainda não se cumpriu, não desista dela. Valorize a vida que Deus te deu. Clame pelo cheiro das águas. Fala: Senhor, eu estou como essa árvore que foi cortado o tronco, que as raízes secaram, mas eu espero, Senhor, mesmo se o Senhor não me puder molhar, eu creio, eu tenho fé, eu espero contra a esperança, que o cheiro das águas eu terei vida novamente. Ah, Senhor, eu quero ter essa esperança, eu quero ter novamente a experiência da vida do Senhor em mim. Eu preciso valorizar a minha vida, eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso mudar o meu relacionamento com o Senhor, eu preciso melhorar cada dia. Ah, Senhor, me perdoa, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Apressa-te, Senhor, em me socorrer, porque eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Começa a apresentar para Ele aquilo que estava morto. Começa a mostrar para Ele: Senhor, até eu mesmo enterrei isso, mas eu sei que o Senhor ressuscita na minha vida hoje sonhos. O Senhor ressuscita projeto, o Senhor ressuscita ministério, o Senhor ressuscita relacionamento, o Senhor ressuscita trabalho, o Senhor ressuscita portas abertas, o Senhor me ressuscita, o Senhor ressuscita minha alma, o Senhor ressuscita minha esperança. Eu estou esperando contra a esperança, porque eu sei que o meu Redentor vive e já se levantou em meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive e já se levantou em meu favor. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vida. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a videira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria. Aleluia. Erga suas mãos. Eu quero profetizar sobre a sua vida, mas eu peço o Espírito Santo que te convença agora, você que está aqui, você que está em casa, a você entender que você precisa valorizar a sua vida, que a gente só tem uma vida para viver, e que a vida de Deus está em nós. Ele escolheu colocar a vida dele dentro de mim e de você. E você que está aqui, ou você que está em casa, ou você que está nos assistindo aonde você estiver, se você desviou dos caminhos do Senhor, é noite de reconciliação, é noite de você voltar, é noite, sabe Jó, Deus restituiu ele tudo em dobro. Tudo aquilo que ele perdeu em Jó 42, ele teve a restituição de tudo em dobro. Eu quero te falar, Deus tem restituição para você em dobro. Deus tem restituição para você em qualquer área da sua vida, em qualquer necessidade que você passar, em dobro. Mas eu quero perguntar se tem alguém aqui que está desviado dos caminhos do Senhor,
e que quer renovar a sua aliança com Cristo, levante uma das suas mãos onde você está. Se tem alguém aqui conosco nessa reunião que precisa renovar a sua aliança com Cristo, isso, sai do seu lugar. Você que levantou a mão, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Aleluia. Vem aqui à frente. Isso, pode vir aqui. Eu sei que tem mais pessoas aqui que precisa renovar a sua aliança com Cristo. Isso, pode vir, pode vir. Sai do seu lugar, vem aqui, não fica aí não. Ao cheiro das águas brotará. E você que ainda não entregou sua vida a Jesus e que precisa tomar essa decisão hoje, eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente em nome de Jesus. Sai do seu lugar, isso, vem aqui. Você que precisa tomar essa decisão nessa noite. E você que está em casa, fala assim: eu decido por Jesus. Você que está em casa, escreve aí: eu decido por Jesus. Ou você coloca: eu estou voltando agora para Jesus. Eu volto para a família celestial. Escreve aí: eu recebo Jesus. Ou eu estou voltando para Jesus. Eu quero profetizar sobre sua vida. Mas se você está aí nesse lugar e precisa tomar essa decisão, tome ela agora. Essa decisão é a mais importante que você pode tomar na sua vida. É a decisão de ter a vida de Deus em você. É de viver a vida de Deus. É de viver uma melhor vida. E Deus tem vida e vida e abundância para mim e para você. Senhor, eu quero profetizar agora sobre cada um que está aqui, sobre cada família representada, sobre cada lar que está nos assistindo, ou sobre cada negócio ou prisão, aonde estiver chegando essa pregação, aonde estiver chegando essa palavra, eu quero profetizar sobre você, que hoje, Deus vai renovar a tua alegria da salvação. Deus vai te retomar a alegria de viver, a alegria de viver. Eu profetizo sobre sua vida uma nova vida de Deus, uma nova vida de Deus. Eu profetizo sobre os seus projetos, sobre os seus negócios, sobre os planos de Deus. Sejam ressuscitados, sejam resgatados, sejam novamente liberados do céu. Eu profetizo sobre a sua família unidade, comunhão, bênção, renovação de aliança, renovação de intimidade, renovação de harmonia. Eu profetizo uma porta aberta sobre sua vida. Eu profetizo sobre você. Eu profetizo sobre sua casa. A vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Receba a vida de Deus, 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 receba a vida de Deus agora. Receba, 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 receba. Aleluia. Eu profetizo agora que haja restauração na vida dos hospitais. Eu repreendo a força desse vírus em nome de Jesus. Que o teu poder chegue agora em cada hospital, em cada família que está com dificuldade, em cada lar que tem enfermidade. Eu profetizo cura de Deus. Eu profetizo ressurreição de sonhos. Eu profetizo ressurreição de projetos, ressurreição de ministérios. Eu profetizo a vida de Deus em nome de Jesus. Repita, repita comigo: eu tenho a vida de Deus em mim. Fala: eu tenho a vida de Deus em mim. Fala: eu tenho a vida de Deus em mim. Valoriza a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. A morte toda